é a prevenção do suicídio. E ao longo desse mês, todas as nossas mensagens serão em torno desse tema. Eu tive a oportunidade de pregar domingo passado lá. E quando eu estava preparando a mensagem, o Senhor me testificou que eu iria trazer também essa mensagem para a igreja. E quando foi ontem, a pastora falou comigo, perguntou se eu poderia pregar hoje. Eu disse que sim. E ali eu vi a confirmação de Deus daquilo que Ele me falou a semana passada, que eu iria trazer essa mensagem para a igreja também. Então, para introduzir aqui, eu quero falar um pouco sobre essa questão de Setembro Amarelo, ansiedade, que eu particularmente tinha uma má interpretação. Eu vim com essa interpretação do mundo, e quando cheguei aqui na igreja, eu mantive ela por algum tempo, que era uma interpretação que, se você está com ansiedade, com depressão, é porque você está com pecado. E eu aprendi aqui que isso não é verdade. Nós sabemos que o pecado tem diversas formas de agir na nossa vida como consequência. A ansiedade, a depressão pode ser uma delas, mas não necessariamente porque você esteja com ansiedade, que esteja com depressão, você está em pecado, certo? Isso é um mal que atualmente já atinge 80% das pessoas, segundo algumas pesquisas que eu fiz. Então, um número muito grande. Se você pegar aí 10 pessoas, 8 estão com algum tipo de ansiedade hoje. E a ansiedade é um sentimento ligado à preocupação, nervosismo e medo intenso, entre outras coisas. Eu peguei aqui apenas os sintomas mais recorrentes, certo? E o que provoca nas pessoas, entre outras coisas também, peguei igualmente os mais recorrentes: respiração ofegante e falta de ar, irritabilidade, insônia e medo constante. Isso são algumas coisas que a ansiedade provoca no ser humano. Mas a Bíblia trata sobre isso? Sim. Eu tenho aprendido com o pastor aqui ao longo desses anos que eu estou aqui. Como ele diz, a Bíblia tem resposta para tudo, não é isso, pastor? Então hoje Deus tem uma palavra para você. Se você se encontra em algum quadro desse, o Senhor quer falar ao seu coração grandemente, amém? Abra a palavra de Deus. Agora eu peço que você fique de pé, por favor, em referência à palavra de Deus, em Filipenses 4. Filipenses 4, 6. Filipenses 4, 6 e 7. Diz assim: 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Podem sentar. Então, sobre preocupação, sobre ansiedade, o que é que a Bíblia nos fala através, o que é que Deus nos fala através da Bíblia? Não andem ansiosos por coisa alguma, antes que a sua petição esteja diante do Senhor. Está precisando de alguma coisa, está faltando alguma coisa para você, então peça a Deus. Com certeza o Senhor é contigo, com certeza o Senhor lhe abençoará com isso que você está precisando. Eu vou dar um testemunho de Josi aqui, com a autorização dela, certo? Falei com ela antes de vir para aqui, ela me autorizou. Talvez você saiba, com certeza, nossa irmã Josi de Davi está grávida, a terceira herança está vindo aí, glória a Deus por isso. Mas não foi uma gravidez planejada, não foi algo que eles sentaram, conversaram e chegaram num acordo para ter um terceiro filho. Aconteceu. E aí Josi, ela faz parte da liderança do Jovec comigo e Gigi, e a gente conversa muito. Uma mulher extremamente de fé. Aquilo que eu tenho dito aqui, né? Você é a média das 5 pessoas mais próximas de você. Então se aproxime de pessoas que têm algo a acrescentar de Deus para você. Josi me ensina demais a ter mais fé do que eu já tenho. E ela é uma pessoa incrível. Eu admiro muito ela, já disse isso a ela. E Josi estava sem carro, ele e Davi. Davi tinha vendido o carro, deixou de ser vendedor. E aí vendeu o carro. E aí, quando ela descobriu a gravidez, ela fez umas consultas lá. E o médico achou por prevenção, pediu a ela que ela não andasse mais de moto. E aí, ela estava sem carro, só tinha um meio de transporte, era a moto. E aí ela disse que aquilo quis
perturbar ela, quis tirar a paz dela, mas o que foi que ela fez? Ela fez exatamente o que o versículo diz. Ela não andou ansiosa, e com orações e súplicas e ações de graça, ela apresentou o pedido dela a Deus. Ela disse: Senhor, estou precisando de um carro, não tenho dinheiro suficiente, mas eu creio em Ti. Poucos dias depois, eu não vou saber dizer exatamente quanto, mas poucos dias depois, Deus mandou um carro e eles conseguiram comprar. Então Deus ouve a sua oração. Você está precisando de quê? Está faltando alguma coisa na sua vida? Está faltando alguma coisa na sua casa? Peça a Deus. Apresenta a Deus. Nós veremos aqui que não adianta ficar preocupado. E outra, ela tinha planejado fazer uma faculdade. A gente já tinha conversado, a gente já estava incentivando ela já tinha encontrado o curso, já estava tudo certo. E aí apareceu a gravidez na vida dela. Eu rio assim porque ela é bem engraçada, o jeito que ela conta a gente. Eu sempre disse isso a ela: Josi, não estou zombando de você, mas você é muito engraçada. E ela dizendo que quis gerar uma falta de paz. E aí Davi chegou, ela foi contar a Davi, né? E disse: não, Josi, se preocupe não, nós vamos criar como a gente criou os 2 primeiros. Glória a Deus, né? Eu acho que ele está por ali, eu vi ele passando ali em algum momento. Então o que foi que eles fizeram, pessoal? Não ficaram inquietos, não ficaram ansiosos. Eles colocaram diante de Deus aquilo que eles estavam precisando naquele momento. Amém? E o final do versículo diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Gente, algo que eu venho falando muito para os jovens é que a nossa paz não tem preço. A sua paz, ela não tem preço. Então identifique na sua vida algo que esteja roubando a sua paz e tente o máximo tirar isso da sua vida. Porque a nossa paz, de fato, ela não tem preço. Eu lembro que quando a gente foi casar, eu e Pauliana, eu estava com essas dúvidas também, né? Se ia dar certo. Nós vamos falar sobre isso, né? As incertezas do futuro. E aí eu falei com o pastor mais uma vez, né? O meu orientador, o meu pastor, o meu mentor. Pastor, eu quero casar. E aí, o que é que o senhor acha? Case, homem. Quer casar amanhã? Eu lhe caso amanhã. Ele brincou até, né? Mas falando sério. Eu disse: não, pastor, eu estou falando sério. Ele disse: eu também, cara. Se você quiser casar amanhã, lembra, pastor? Se você quiser casar amanhã, eu caso vocês. Mas aquela incerteza, né? Eu tinha um emprego temporário no estado. E aí eu fiquei meio que naquela ainda, e orando, conversando com Pauliana. Aí eu lembro que eu conversei com o Júnior de Claudinha também. Eu disse: Júnior, será que esse negócio dá certo, cara? Esse homem, isso dá certo demais, homem. Quando eu casei com o Cláudio, eu tinha poucas coisas. A gente morava de aluguel e hoje, graças a Deus, a gente está aí. Então, aquilo que eu disse: se aproxime de pessoas que têm a acrescentar a você. Eu estava querendo honrar a Deus. E quando você quer honrar a Deus, não tenha medo do futuro. Deus vai lhe honrar, Deus vai lhe abençoar. Deus não vai deixar faltar nada para você. Pode ter certeza disso. Então, gente, entre outras coisas, como a gente pode evitar esses quadros de ansiedade? Existem vários fatores, mas um deles que eu trouxe aqui é: não se cobre tanto. Nós vivemos em um mundo que impõe uma cultura de perfeição para a gente. Se você é um aluno nota 8, esse mundo impõe que você seja um aluno nota 9, nota 10. Se você é um funcionário nota 8, esse mundo impõe que você seja um funcionário nota 9, nota 10, e assim sucessivamente. É errado você ser um aluno nota 9, nota 10? Não. Igualmente é errado você ser um funcionário nota 9, nota 10? Também não. Mas desde o momento que isso não impacte na sua vida espiritual e na sua saúde emocional. Você consegue ser um aluno nota 9, nota 10, sem estirar a sua paz, sem estirar o seu sono? Então seja. Você consegue ser um profissional, um trabalhador, seja o que for, nota 9, nota 10, mas que isso não venha roubar a sua paz? Então seja. Mas se a partir do momento que algo está roubando a sua paz, eu ouso a dizer, isso não vem de Deus para a sua vida. Amém? Então a cobrança em excesso, em várias áreas. Estudos, trabalho, como ser uma boa mãe, como ser um bom pai, enfim. Não se cobre tanto, gente. Saiba o seu limite também. Busque em Deus para saber até onde você pode ir com essas cobranças. Nós somos seres imperfeitos, nós somos humanos, nós vamos errar uma hora ou outra. Mas cabe a nós saber equilibrarmos até onde o nosso erro pode nos atingir
E se a gente erra, a gente pode acertar numa segunda vez, numa terceira, numa quarta. Basta a gente continuar tentando e buscar em Deus como nós podemos acertar. Amém? E eu não sei se acontece com vocês, mas se tratando do futuro, quando a gente pensa em alguma coisa, geralmente vem uns pensamentos negativos. Acontece com vocês também? Quando eu fui casar, eu pensava, mas e se eu ficar desempregado? E se eu não conseguir uma ou outra renda, nós vamos viver de quê? Antes de entrar na faculdade, eu ficava pensando, mas e se eu nunca passar num vestibular? Antes de arrumar um emprego, eu ficava pensando, e se eu nunca passar num concurso? Então, comigo particularmente, a maioria dos pensamentos que vêm a mim são pensamentos negativos. Mas será que nunca vai dar certo alguma coisa? A mesma probabilidade que tem de dar errado é a mesma probabilidade que tem de dar certo. Concordam comigo? Se você vai fazer alguma coisa, pode dar errado? Pode, mas pode dar certo também. Graças a Deus, meu casamento tem dado muito certo até aqui. Nunca nos faltou nada, nem nunca vai faltar, em nome de Jesus, eu creio nisso. E sexta-feira eu passei por uma situação inusitada, pastor. Nós estamos, como eu falei da outra vez, né, que eu preguei aqui, eu estou numa empresa privada e a gente está terminando o treinamento. Um treinamento feito durante 3 meses, a gente está concluindo o 3º módulo. E aí quando foi sexta-feira, o meu instrutor me chama lá na ligação, através de um Meet, e aí perguntou se eu queria integrar um projeto que ele está fazendo parte. Para vocês entenderem, eu estou saindo de um trainee, ou seja, estou aprendendo a trabalhar na empresa, para um dos desenvolvimentos de ponta da empresa. Então quando eu pensei naquilo, eu disse, meu Deus do céu. Eu disse até a Pauliana, eu não sei se eu fico feliz, eu não sei se eu fico triste, eu não sei se eu choro, E outro colega meu, porque dos 29 que estão lá fazendo esse treinamento, ele chamou apenas 9 para esse grupo. E outro colega meu também foi chamado, a gente ficou conversando sobre isso. Eu disse, cara, e aí? A gente fica feliz, a gente fica triste? Como é? Mas veio uns pensamentos ruins na minha mente. Mas e se eu não conseguir? E se não der certo? E se eu fizer alguma coisa errada? E aí? Mas aí eu parei, eu já tinha trazido essa mensagem para os jovens. Eu disse, Senhor, mas eu creio que o Senhor é comigo ali. Porque eu creio que eu estou colhendo, como eu disse, frutos da obediência de um conselho pastoral. E quando você colhe frutos da obediência, de um conselho pastoral, a Bíblia se cumpre também na sua vida. Você sempre estará por cima e não por baixo. Você sempre será a cabeça e não a cauda. Amém? E para as concretizações bíblicas, elas se concretizarem nas suas vidas, você não precisa de pré-requisitos desse mundo. Eu não sei fazer o que Ele vai me pedir para fazer, eu não tenho a capacidade, mas eu creio que Deus é comigo e Deus vai me abençoar em tudo que eu colocar a mão ali naquele trabalho. Amém? E falando ainda sobre esses pensamentos negativos, eu fiz uma pesquisa. Geralmente quando eu vou pregar sobre um assunto, eu gosto de pesquisar sobre esse assunto. E uma pesquisa feita por cientistas da Pensilvânia, nos Estados Unidos, agora dia 22/7/2021, concluiu que 91% das nossas preocupações, elas não se concretizam. Já pensou? O que é que acontece? Imagina aí 100 pensamentos ruins que você coloca na sua mente. Desses 100 pensamentos, segundo os pesquisadores, 91 nunca vão acontecer. É muita coisa, né? Ou seja, a gente se preocupa à toa. Aqueles pensamentos negativos que vêm a você, 91% de probabilidade, eles não vão acontecer. Amém? E dos 9 que vão acontecer, 3, ou seja, 1/3, eles vão ser menos graves do que inicialmente você pensou. Então, de repente, você pensou que era um problema aqui, vai ser um problema aqui, segundo a pesquisa. E eu dizia para os jovens, vocês estão se preocupando à toa. E com certeza aqui também tem alguém nesse sentido. Existem pais de famílias, mães de famílias aqui. Então, se você está se preocupando, meu querido, minha querida, você tem 91% de chance de estar se preocupando à toa. Muito provavelmente, isso nunca vai acontecer na sua vida. Amém? Então,
Planeje o seu futuro, mas viva o presente. O que é que eu quero dizer com isso? Você vai viver de modo desregrado agora? Então já que não vai acontecer nada, eu não vou me preocupar se eu vou ter dinheiro para pagar minha conta, se eu vou ter condições de comprar tal coisa. Não, gente. Não é que nós vamos viver de forma irracional e irresponsável. Mas não adianta ficar se preocupando com o futuro. Eu estou pensando, em nome de Jesus, de fevereiro do próximo ano, começar a construir a minha casa, eu e Pauliana. Em nome de Jesus. Já falei com o pastor para ele fazer o projeto. Já falei com o Almir. E já falei com meu irmão, com a minha mãe. Em nome de Jesus, se o Senhor assim permitir, estarei iniciando. Mas daqui para fevereiro faltam quantos meses? Me ajudem aí. 10, 11, 12, 1 e 2, né? 5, pastora? 5 meses. Então vou me preocupar daqui a 5 meses de quanto vai estar um milheiro de tijolo, de quanto vai estar um milheiro de telha, de quanto vai estar o ferro, o cimento. Vou não, meu irmão, senão não durmo. O que é que eu posso fazer? Eu dividi o meu objetivo final em pequenos objetivos. Então o que é que eu poderia fazer? Falar com alguém para fazer o projeto arquitetônico. Já falei, o pastor Nildinho. Falar com o pedreiro. Já falei. E o que é que eu posso fazer? Economizar, tirar algum dinheiro para essa construção. Estou fazendo. O que vai acontecer em fevereiro, eu não sei e nem quero saber. Mas o que eu posso fazer hoje, eu estou fazendo. O que eu posso fazer amanhã, eu vou fazer. Mas em fevereiro, não sei. De repente, Deus pode mudar os meus planos. Os planos de Josi era fazer uma faculdade. Deus mandou outro filho para ela. Amém, pastora? Quem sabe se vier um menino para mim também. Né? De repente... Amém? Então vou ficar preocupando para quê, gente? Viva o hoje. O amanhã Deus dará conta. E outra coisa, dê margem para o erro. Às vezes a gente não aceita o erro. Às vezes a gente não aceita errar. Como eu falei, você é um ser humano, você é uma pessoa falha, suscetível a erro, então você vai errar uma hora ou outra. Então sempre que você planejar alguma coisa, dê uma margem para o erro. Como eu já estou dando. Estou planejando construir a minha casa, mas algo pode acontecer que eu possa não começar em fevereiro. Então já estou preparado para, se acontecer o pior, eu estar ciente, estar calmo. Amém, irmãos? Então vamos falar de alguns homens de Deus que passaram por algo parecido. Se você abrir lá em 1 Reis 19... Primeira Reis 19, nós vamos falar de um homem de Deus que passou por algo parecido, um quadro parecido com isso. Primeira Reis, capítulo 19, a partir do 1, vai falar sobre Elias. E aqui, versículos antes, é aquele momento que Elias desafia os profetas de Baal, né? Porque a idolatria já tinha tomado de conta, por causa de Jezabel, a mulher de Acabe, né? E Elias foi lá no monte e desafiou os profetas de Baal. Disse, vamos fazer aqui um sacrifício. E o Deus que responder com fogo, esse vai ser o Deus de Israel. E eles passam ali, aquele momento, Elias pede para que eles comecem. E eles começam e nada acontece. E aí Elias clama a Deus e aí desce fogo do céu. Aqui no capítulo 19 é após esse episódio. Diz assim, ora... Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, olha a mensagem que a rainha mandou para Elias: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nesta hora, se não fizer com a vossa vida o que você fez com a deles, ou seja, com a dos profetas. O que aconteceu aqui? A rainha mandou um mensageiro para Elias dizer, você tem 24 horas de vida. Foi essa a mensagem. Elias, como um homem normal, eu na situação dele, faria o mesmo? Continua o trecho. Elias teve medo. E fugiu para salvar a vida.
em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminho de um dia. Como eu falei, eu estava estudando e os estudos que eu fiz mostram que quando você está com um quadro desse, você tende a ficar sozinho. Você prefere ficar sozinho a estar na companhia de alguém. Mais uma vez, não faça isso. Quando você fica sozinho, a Bíblia diz, né, aquele que se isola, procura os seus próprios entendimentos. Então, procure alguém de Deus. Se você está passando por algo nesse sentido, busque ajuda. Mas ajuda a pessoa certa. Nós temos os nossos pastores aqui, prontos e disponíveis a qualquer momento para nos ajudar. Porque eu digo, tenham cuidado para não ir para qualquer pessoa, porque tem profissional de saúde que aconselha mal essas pessoas. A gente ouviu relatos de pessoas que foram a profissionais de saúde e os mesmos disseram, você não tem mais jeito, agora você vai morrer. Algo nesse sentido. Não são todos, claro, né? Claro. Mas tenham cuidado. Preste atenção com quem você se aconselha. Continua. Entrou no deserto caminho de um dia. Chegou a um pé de giesta. Sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Elias pediu a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Gente, olha, quando a gente está em comunhão com Deus, como eu falei, quando você está conectado com Deus, que vem as preocupações, que vem as coisas ruins, olha o que é que Deus faz por você. De repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Elias estava com medo de morrer, estava sozinho. O que foi que Deus fez? Elias, tenha calma, eu estou com você. Deus manda te dizer nessa noite, tenha calma, eu estou com você. Não se preocupe, eu sou o teu Deus. Continua. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então, gente, por 2 vezes, Elias ali com medo de morrer, com a sentença da rainha, 24 horas de vida, o anjo do Senhor foi lá e disse, Elias, coma, se levante e coma. Não se preocupe, meu querido. Não se preocupe, minha querida. Está passando por alguma dificuldade? Repito, busque a Deus. E o nosso Deus suprirá em Cristo Jesus todas as vossas necessidades. E continua. Vamos para o desfecho, né? 2 Reis, se você for lá. 2 Reis 2, um pouquinho aí à frente. Vai falar do final da vida de Elias. Vamos ver o que aconteceu com Elias. Lembrem que a rainha disse que ele tinha 24 horas de vida. 2 Reis 2:11 diz assim: de repente, enquanto caminhava, ou seja, Elias e como é o nome do outro que eu esqueci agora? Eliseu? Eliseu. Está falando aqui de Elias e Eliseu. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Sabe o que aconteceu com Elias? Elias nunca morreu. Aquela ameaça, aquilo que a rainha disse sobre a vida dele, nunca se concretizou. Elias nunca morreu. Dos filhos de Abraão, foi o segundo que nunca morreu. O primeiro foi Enoque. Enoque e Elias, eles não conheceram a morte. E lembrem, a voz de uma rainha, o decreto de uma rainha era como se fosse lei naquele tempo. A rainha chegou e disse, você vai morrer. Você tem 24 horas. Mas o que é que o nosso Deus faz? Ele não permitiu. Elias nunca morreu. Amém? Glória a Deus. Mateus 26. Esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que eu sirvo. Não se preocupe, não tenha medo. O Senhor é contigo, meu irmão. Aleluias. Outro caso parecido, de um momento difícil, agora com Jesus.
Mateus 26, 38. Quando Jesus estava aqui para ser entregue, né? Ser traído. Mateus 26, 31. Mateus 26, 38, desculpa. Diz assim: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Gente, esse quadro de ansiedade, preocupação, de medo aconteceu com o próprio Jesus. Jesus estava prestes a ser entregue aqui nas mãos dos soldados, e ele convida lá os 3 discípulos para orar juntamente com ele, e ele mesmo declarou com a boca dele: a minha alma está muito entristecida. Há uma tristeza de morte. E lá no livro de Lucas, fala que Jesus suou como gotas de sangue. E aí, mais uma vez, eu fui pesquisar isso, né? E descobri que quando você está numa condição de extremo estresse físico e psicológico, os seus vasos subcutâneos, os que ficam próximos às glândulas sudoríparas, eles se dilatam. E aí, gotículas de sangue se juntam com as gotas de suor, e aí vira meio que um suor de sangue, como a Bíblia diz aqui. Então a própria medicina explica o que aconteceu com Jesus. E Lucas era médico, não é isso? Então, Jesus estava aqui num momento de extremo estresse psicológico e físico. Ele estava pronto a ser entregue. Ele sabia tudo que iria acontecer com ele. Mas, o que foi que aconteceu? Jesus confiou em Deus. Jesus disse: Senhor, mas não seja aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, que seja a tua vontade. Jesus cumpriu a vontade de Deus. Às vezes cumprir a vontade de Deus vai lhe trazer um certo medo, um certo receio, mas no final das contas vai valer a pena, porque era a vontade de Deus. Lembre que você entregou a sua vida a Jesus, então a sua vida ela pertence a Cristo agora. Estar aqui me gerou um medo, sempre me gera um medo, um pouco de ansiedade, mas eu lembrei: Senhor, eu entreguei a minha vida a Ti. Então pega na minha mão, vai comigo, porque eu não tenho nada para oferecer a ninguém, mas eu creio que o Senhor é comigo. Irmãos, quando o Senhor te pedir algo, lembre, a sua vida pertence a Deus agora. Ele não vai lhe abandonar em nenhum momento. Ele é contigo em todos os momentos da sua vida. Amém? E para concluir, como é que eu posso vencer a ansiedade? Mateus 6, 31. Um pouquinho antes aí, a Bíblia vai nos dar um caminho que nós podemos seguir. Mateus 6, 31 ao 34. Diz assim: portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Meu irmão, então, como eu disse antes, está preocupado com amanhã por quê? Amanhã vai trazer os maus de amanhã. Se preocupe com hoje, mas o mais importante, confie em Deus. Confie em Deus, tenha certeza que o Senhor é contigo. Tenha certeza que o Senhor se importa com as suas lutas, que Ele luta as suas lutas, que Ele é com você. Eu esqueci de mencionar aqui, eu passei, mas outra pessoa que passou por isso foi Josué. A travessia do Jordão foi sim um marco na vida do povo de Israel, mas era um sinônimo de muitas guerras pela frente. Para conquistar aquela terra, eles tinham que lutar, e lutar muito, porque aquelas terras já estavam povoadas por outros povos. Então, a travessia do Jordão significava sim um cumprimento de promessas, mas significava também uma luta incessante por essa promessa. Então, se você tem promessa de Deus e não está vendo ainda na sua frente, batalhe,
busque, corra atrás, contando sempre com a companhia de Deus, porque o Senhor é contigo. Como diz lá em Josué 1:9. Só para concluir, Josué 1:9. Josué 1:9. Diz assim: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, o Senhor é contigo, meu irmão. Tenha isso em mente. Por maior que seja o seu desafio, o desafio aqui de Josué era nada mais, nada menos do que substituir Moisés, um grande líder de Israel. Mas o Senhor sabia que ele poderia passar por esse momento de ansiedade, de medo, e tratou aqui logo no início de falar com ele: Josué, não tenha medo, eu estou com você. Coloque o seu nome aqui no lugar de Josué e coloque o seu nome e diga: Francimar, não tenha medo, seja forte e corajoso, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então não tenha medo, meu irmão. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando na sua casa, na sua família, mas eu tenho certeza que o Senhor é contigo, que o Senhor luta as suas lutas, que o Senhor está ao seu lado, pegando na sua mão, e eu tenho certeza, você está na melhor companhia que possa existir. Amém? Então não se preocupe com amanhã, por mais que seja difícil, por mais que a situação seja complicada, mas eu tenho certeza que o Senhor abençoará. Amém?